Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, dê 1, 2 voltas ao redor do seu dedo e você vai começar trabalhando prendendo o ponto com uma corrente. Então, aqui a gente trava. Você vai alargar para dar a altura do que seria um ponto alto. Lace, passe ao redor do círculo, puxe a laçada para cima e mantenha segura. Lace novamente, mais uma vez passe pelo círculo e puxe a laçada. Nós temos aqui o que seriam 3 passadas, contando com a primeira largada que nós demos no início. Puxe uma laçada e com nova laçada você arremata. Faça uma corrente. Você laça e começa novamente a fazer a passada. Então, aqui a primeira, sempre segurando. A segunda, sempre segurando. E a terceira, lace, arremate todos os pontos das laçadas, lace novamente e arremate tudo. Faça uma corrente, mais uma vez juntas. Vamos laçar, passar pelo meio do nosso arco, novamente laçamos, passamos aqui pelo meio e mais uma vez, é a última passada. Laçamos, arrematamos todos os pontos das laçadas e arrematamos os 2 últimos. Minha gente, nós precisamos de 6 bolinhas iguais a esta nesta carreira. Ao chegar ao final desta carreira, você precisará alargar o último ponto e você precisará pegar aquele fio que está sobrando, puxá-lo para fora de forma que o miolinho se feche. Olha só. Uma vez que você tenha esta situação, nós vamos novamente pegar este ponto, vamos ajustar e aqui, minha gente, encerrar a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto lá em cima do seu primeiro pineapple. Então, aqui, vou pegar aqui e um ponto baixíssimo, veja, olha, nós vamos aqui encerrar. Deixa eu alargar para te mostrar. Este é o resultado que a gente obtém inicialmente. Bom, nesta carreira, nós trabalharemos todos os intervalos que nós fizemos entre os pineapples. Então, foi um pineapple, uma corrente, um pineapple, uma corrente. Nestas correntes, nós trabalharemos 2 pineapples intercalados por uma corrente. Então, a gente vai começar já aqui no primeiro intervalo à frente. Eu vou aqui fazer um ponto baixo para mover, sair do ponto onde eu estava e vir para o ponto da frente. Nós vamos alargar, dando a altura do ponto alto, laçando e fazendo o primeiro pineapple. Então, veja, a segunda laçada, porque contamos o ponto alargado como uma passada, e agora a terceira. Vou aqui arrematar todos os pontos e eu vou travar. Faço uma corrente, laço e mais um pineapple neste intervalo. Então, a primeira passada, a segunda e agora a terceira. Vou arrematar todas as alças e com nova laçada arremato tudo. Faço uma corrente de intervalo, laço e vou para o próximo intervalo entre pineapples. Mais uma vez, eu farei aqui uma passada, 2 passadas e 3 passadas. Vou arrematar todas as passadas, todas as laçadas e com nova laçada eu arremato todos os pontos. Faço uma corrente no mesmo intervalo. Mais uma vez eu preciso de um pineapple com 3 passadas. Então, aqui nós já temos, vamos arrematar e travar o ponto. Percebam que para cada intervalo, 2 novos pineapples vão surgindo. Desta forma, o contorno vamos então para a terceira carreira, aonde a forma de aumento é igual à da carreira anterior. Então, pessoal, nós vamos caminhar aqui para frente com o ponto baixo, nós vamos alargar e nós vamos fazer a segunda passada. E agora a terceira. Aqui arrematamos tudo e travamos. Fazemos uma corrente de intercalamento e mais uma vez eu inicio o processo do pineapple. Aqui a minha terceira passada. Vou arrematar todas as alças e agora é que eu travo o meu ponto. Uma corrente de intercalamento e vou para o próximo intervalo, sempre observando que nós temos para cada intervalo 2 novos pineapples. Então aqui, gente, nós estamos realizando aumentos mais uma vez. Pessoal, esta carreira inteira deve ser tecida
desta forma. Nesta carreira, a forma de aumento se altera um pouco. Então, minha gente, nós começamos andando para frente, fazendo um ponto baixo e alargando. Vamos fazer o nosso primeiro pineapple. Então, aqui o que seria minha terceira passada e eu travo. Faço uma corrente, laço, estou no mesmo intervalo, faço mais um pineapple. Então, minha terceira passada, arremato as alças e travo. O intervalo entre um jogo de 2 pineapples e o próximo é de 2 correntes agora. Então, pessoal, olha, 1, 2 pineapples, no intervalo tem 2. Novamente, 1, 2 pineapples, no intervalo eu farei 2. E farei também 2 correntes de intervalo para sair de um grupo de 2 pineapples e entrar no próximo. Então, aqui você acompanha o meu segundo pineapple. Faço aqui, veja só, 1 e 2 correntes, laço e vou para o próximo grupo de 2 pineapples. Pessoal, dentro do grupo é uma corrente, fora do grupo são 2. Vamos fazer desta forma o contorno desta carreira inteira. Nesta carreira, mais uma vez aumentos, porém precisaremos contar um pouquinho os pontos. Então vamos caminhar para frente com um ponto baixo, alargar e vamos fazer o nosso primeiro pineapple. Então aqui vou arrematar todos os pontos, vou fazer uma corrente de intercalamento e mais um pineapple no mesmo intervalo. Aqui arremato, travo. Observem, aqui eu tenho um jogo de 2 pineapples. Eu farei uma corrente de intercalamento para o próximo jogo, que será feito no intervalo de 2 jogos, aonde na carreira anterior nós fizemos 2 correntes. Então aqui, olha só, vamos fazer a primeira passada, a segunda e a terceira. Vamos arrematar todas as alças e travar uma corrente. Novamente, a primeira, a segunda, a terceira, vamos passar por todas as alças e travar. Temos 2 jogos de 2 pineapples intercalados por uma corrente. Novamente uma corrente e no intervalo deste jogo de 2 pineapples, novamente 2 pineapples intercalados por uma corrente. Então aqui eu tenho o primeiro, a corrente e agora eu tenho o segundo pineapple do mesmo intervalo, ok? Toda vez que você tiver 1, 2 e 3 jogos de 2 pineapples intercalados por uma corrente tecidos, a sequência pedirá 2 correntes de intercalamento. É isso que você precisa contar. Laço novamente, tenho o cordão de 2 correntes, eu vou fazer aqui o meu primeiro pineapple. Vou travar uma corrente somente e vou fazer o meu segundo pineapple desta sequência. Travei uma corrente, vou para o próximo intervalo, aonde eu teço mais uma vez 2 pineapples intercalados de uma corrente. Este é o segundo jogo de 2 pineapples da sequência. Mais uma vez a corrente, vou para mais um jogo de 2 pineapples intercalados por uma corrente. Este é o meu terceiro jogo da sequência. Toda vez que nós temos 1, 2 e 3 jogos na sequência, 2 correntes de intercalamento. Perceberam? Desta forma, esta carreira toda. Nesta carreira, nós vamos manter a quantidade de pontos de forma geral. Então, aqui você já me vê caminhando para frente com ponto baixo e alargando. E aqui nós vamos fazer o nosso primeiro pineapple da carreira. Uma corrente, vamos fazer o segundo pineapple deste intervalo. Vamos aqui travar uma corrente de intercalamento entre os jogos de pineapple. E nós vamos para o próximo intervalo de 2 pineapples. Então, eu laço e eu farei aqui o meu primeiro pineapple desta sequência. Uma corrente de intervalo, mais uma vez,
3 passadas e nós teremos aqui o segundo pineapple do intervalo. Uma corrente somente, pulamos este intervalo e vamos para o próximo jogo de 2 pineapples, aonde no intervalo nós trabalharemos mais um jogo de 2 pineapples intercalados por uma corrente. Na sequência, na carreira anterior, nós temos 2 correntes de intercalamento. Então, nós fazemos uma corrente, laçamos, e aonde for 2 correntes, trabalhamos um novo jogo de 2 pineapples intercalados de uma corrente. Ou seja, o aumento nesta carreira se dá aonde for 2 correntes de intercalamento. Desta forma, a carreira Chegamos inteira. então à nossa 7ª carreira, aonde nós temos a nossa última carreira de aumentos. Então, novamente, começamos caminhando à frente com o ponto baixo e alargamos para fazer o nosso primeiro pineapple. Então, aqui o que seria minha terceira passada, vou travar uma corrente e mais uma vez o meu pineapple. Aqui estou fazendo a minha primeira sequência de 2 pineapples intercalados por uma corrente. Nesta carreira, todas as sequências de 2 pineapples intercalados por uma corrente são intercalados por 2 correntes. Aí eu vou para a próxima sequência de 2, no intervalo, faço 2 pineapples intercalados por uma corrente somente. Lembrando, dentro da sequência, uma corrente. Quando eu vou encerrar uma sequência e iniciar a próxima, 2 correntes. Perceberam? Vamos desta forma esta carreira inteira. A partir da 8ª carreira, todas as demais, até a 17ª, será uma cópia da 7ª. Então, não há mais aumentos, não há diminuições e nós vamos manter o formato de pontos que nós fizemos na carreira anterior. Pessoal, eu vou tecer então desta forma até a minha 17ª carreira e eu volto na 18ª para continuar a execução com vocês. Uma vez que você tenha alcançado então a quantidade de carreiras, você fará uma corrente e nesta carreira você trabalhará entre os pontos pineapples ponto baixo. No cordão de 2 correntes, você passará a agulha e também trabalhará ponto baixo. É muito importante que neste momento você mantenha os pontos com muita flexibilidade. Então você deve deixar o fio correr de forma que toda a extensão, todo o espaço existente entre um ponto e outro seja respeitado. Então, minha gente, você que tem o ponto um pouco mais apertado, minha sugestão é: troque a sua agulha, pegue uma agulha maior, então acredito que até 3 milímetros seja o indicado neste momento, ou se não, se você consegue manter o ponto frouxo com uma flexibilidade interessante, mantenha a mesma agulha, não tem problema. O importante é que você teça um ponto baixo para cada intervalo, seja dentro do ponto pineapple, entre eles ou entre a divisão do jogo de pineapples, você deverá tecer somente um ponto baixo. Vou tecer todos os meus e volto ao final da carreira. Encerre a carreira passando a agulha pelo primeiro ponto baixo, puxando uma laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Na próxima carreira, uma corrente e para cada ponto baixo da carreira anterior, um novo ponto baixo deverá ser feito. Novamente, lembrando, tomem cuidado com a questão do ponto, ele não pode ficar muito preso. Você deve deixar o fio ficar bem flexível. Caso você tenha essa dificuldade, você vai perceber que vai fechar muito a abertura da sua peça e aí você não conseguirá vesti-la. Por isso que é importante deixar o fio correr tranquilamente entre os dedos
baixos para você ter toda a extensão do ponto bem desenhada. Minha gente, nós devemos manter a execução desta forma pela quantidade de carreiras desejadas. Então funciona assim: se você prefere esta barra mais grossa, você tecerá mais carreiras. Se você gosta dela fininha, você tecerá menos carreiras. Eu aqui estou na segunda carreira de pontos baixos. Nós vamos manter a execução desta forma por no máximo mais 3, ou seja, atingiremos aqui no máximo 5 carreiras de pontos baixos. Uma vez que nós tenhamos esta parte também já tecida, eu voltarei aqui para fazer a última carreira, que é a carreira do acabamento final com vocês. A última carreira é feita com o ponto caranguejo. Então, nós vamos fazer uma corrente para dar espaçamento. Virando a agulha para trás, nós passaremos a agulha pelo ponto de trás ao ponto onde nós estamos. Puxamos uma laçada para fora, deixamos a laçada organizada na nossa agulha, veja se está certinho. Puxamos uma nova laçada e arrematamos. É muito importante deixarmos o fio correr tranquilamente. Mais uma vez, para trás, pegamos o ponto de trás, puxamos uma laçada para fora, sempre verificando se está bem organizado na agulha, puxamos uma laçada e aqui a gente arremata. Sempre trabalhando o ponto de trás, observe. Conforme você vai trazendo esses pontos para fora, você vai vendo que vão se criando pequenos bolinhos, pequenos gominhos no ponto anterior ao ponto em que você está. Deixa eu alargar aqui para eu te mostrar. Olha só como é que fica essa parte aqui da execução. São pequenos gominhos, são nozinhos que vão se formando, que é o nosso ponto caranguejo. Minha gente, toda esta carreira é tecida desta forma. Eu vou tecer toda ela, mas eu volto ao final porque eu quero te mostrar como fazer o arremate no ponto caranguejo para que não fique um dos gominhos, o último no caso, parecendo ser maior do que os demais. Acontece muito quando a gente não arremata da forma correta. Então eu vou lá fazer toda esta minha carreira, volto ao final e encerro a execução com vocês. Cheguei então ao final e agora, gente, para encerrar, a gente faz assim: alarga-se o ponto, deixa ele sobrando aqui. Você vai passar a agulha pelo primeiro ponto que você teceu, na verdade abaixo dele, né? Olha só onde que a agulha está sendo passada. Você vai pegar esta alça, vai ajustar e vai trazer esta alça por dentro do ponto. Olha lá, ó, dá uma alargada. Depois disso, basta cortar o fio e realizar o arremate sem fazer ponto nenhum. Assim, o último ponto, vamos aqui mostrar, ó, o último ponto e o primeiro ponto são preservados. Perceberam? Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e não se esqueça, nós temos novas aulas, nova aula já na próxima quarta-feira e eu estou já aguardando por vocês. Até lá!